E isso faz parte do meu trabalho em si. É o meu trabalho isso, né? De eu pegar, estudar a história, ver todos os traços que eu preciso de feições, de cultura, música. Muitas vezes eu ouço a música e eu personifico aquela voz. É onde tem todo o meu material artístico ali embaixo. Que tem todo as minhas latinhas e o meu material de trabalho, meus cadernos com esquetes, né? Então, para mim é muito importante isso de trazer essas lembranças das pessoas, essas histórias e personificar o meu ver e eternizar ali, né? Seja no muro, seja no desenho, seja na tatuagem. Tainha. Nasci em Brasília em 96, mas eu nunca fiquei aqui. Eu saí daqui com 4 meses por conta dos meus pais. Eles amavam viajar, até hoje, né? E aí eu fui sair em diversas cidades, países também. E voltei pra cá em 2009, mas mesmo assim eu não fiquei aqui, né? Até agora. Eu fui pra vários lugares e atualmente estou em Brasília. Minha tia se chama Célia Rossi, ela é artista plástica e desde pequena eu cresci fazendo ou estripulia com ela, ou com a minha mãe que também pintava e desenhava bastante. E também minha avó, porque minha avó amava desenhar, amava cantar, então a família inteira, né, já tinha esse rolezinho artístico e também de culinária, né, que eu também considero arte, porque minha família cozinha muito bem. Algumas obras que eu fiz, essa é a minha irmã mais nova, essa é minha irmã do meio, aqui, essa sou eu, e essa é minha mãe. A gente se reunia, descia e pintava todo mundo ao ar livre, fazia pose, aí outro pintava, era bem gostoso. E foi, depois mangá, anime, anatomia, outros materiais também. E aí foi indo até que cheguei onde estou. Quando eu era criancinha, eu gostava muito de desenhar vultos, né? Então não era as pessoas em si, era o movimento delas. Eu gostava muito. Fui crescendo, comecei a querer desenhar como minha mãe, que ela é muito detalhista de flores e feições, nunca consegui. E aí comecei o mangá e anime. E aí eu comecei a me interessar pela anatomia, né? Tipo, como é que era o corpo assim, assado. Eu juntei o vulto com o mangá. E aí eu comecei a fazer pessoas em movimento mesmo, né? Principalmente na dança. Minha irmã fez muitos anos de balé e eu dançava muito danças urbanas, então eu gostava de capturar, ver as apresentações dela e outras apresentações de teatro e ia com um caderninho. Na verdade, a arquitetura foi uma coisa de não posso viver de arte, então deixei juntar arte e matemática que eu gostava muito. E aí foi para arquitetura. No começo eu gostei muito, chegou no terceiro semestre eu odiei. Eu não tinha computador e só tinha como trabalhar com computador. Eu ficava horas no subsolo, no laboratório, fazendo as coisas e eu odiando, tipo, não tem nada artístico ali. E aí foi nisso que eu explanei e falei, não vou mais fazer arquitetura, eu fui pra artes.
E aí depois eu voltei para arquitetura e fiz os dois. E aí os dois complementaram muito, porque no final das contas, quando eu descobri a arte urbana, foi uma junção das duas coisas, né? Foi a intervenção urbana que eu aprendi no meu curso de artes, com o urbanismo que eu aprendi na FAO. Então foi uma junção de ocupação em espaço público através da arte. Isso pra mim foi... Eu surtei de felicidade. Falei, mano, me encontrei, é isso. Eu morava lá perto de São Sebastião. Eu cresci muito em São Paulo, né? Fui para outras cidades como Paris, que tem muita cena, né? Hip hop urbano. E aí, nesses lugares eu já vinha bebendo dessa influência hip hop, né? Tipo, do jeito de vestir, as músicas, os espaços, skate. E aí, quando eu vim para Brasília, eu senti muita falta disso, porque era tudo muito aberto, não tinha essa presença, né, essa ocupação pelas pessoas dos espaços públicos urbanos. E aí eu comecei a ficar muito angustiada, porque São Paulo, sim, é uma selva de pedras, todo mundo sabe, né? Tipo, crioulo, não existe amor em SP, coisas assim. Mas tem muita cor. Tipo, é um concretão, mas tem muita cor por conta do grafite, do picho. E aqui não. Aqui é o modernismo, pá. Na época da seca fica tudo marrom, cinza. E tá, eu comecei a estudar intervenção urbana, que tinha lambe-lambe, picho, grafite, performance, intervenções de instalação, um monte de coisa. Tinha acabado de sair da Dulcina, né, da aula de intervenção urbana, e tava muito transtornada, triste, com raiva de tudo, assim. Ai, que cidade lixo! Aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse rolê acontecer. A gente não tava falando sobre ativismo? E aí eu saí, fui pra uma loja de grafite, não sabia nada. Falei, me vê uma latinha aí. E aí o cara, tá, tanto. Tipo, nem sabia se era boa ou ruim. Peguei, não sabia como usar. Fui lá e fiz o primeiro rosto. Saiu horrível, horrível. Inclusive, eu amo esse, porque foi tão feio que nem dá pra saber que é um rosto. Que eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi essa latinha que revolucionou a minha vida. Era, como que é? Era uma No preta. Eu lembro dessa latinha até hoje. E comecei a fazer rostos pela cidade. E esse rostos pela cidade começou a ressignificar alguns espaços para mim e para outras pessoas. Então, quando eu cheguei um dia na FAO, um amigo meu falou assim, ah, achei a minha tia, tem um rosto que parece minha tia. Eu falei, como assim? Ele mostrou uma foto do que eu tinha feito, sem ele saber. E aí, nisso, meio que reafirmou o que eu tava fazendo. Tipo, eu tô ressignificando, personificando aquelas histórias, né? Tipo, o trajeto de 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar das pessoas, não tá mais ficando tão hostil. Posso falar? Pode, à vontade. Pelo fato de eu não ser nem branca, nem preta, nem indígena o suficiente, né? Eu tô nesse limbo ali. Eu comecei a estudar muito outras culturas de vozes que foram retiradas dessas culturas, né? As vozes caladas por outras pessoas. Seja colonização, né? Seja por preconceito mesmo. Nisso eu comecei a pesquisar muitas culturas que as pessoas não conhecem tanto. Então são andarilhos da África assim assado, são mulheres da Mongólia assim assado, coisas assim. E aí eu comecei a trazer muito disso
pra minha arte, né? E aí meio que numa análise combinatória ali eu fazia um rosto aleatório que alguém se reconhecia. Eu achava isso incrível, né? Então, o que que eu sou, né? Como uma artista plural, né? O que que eu consigo ser aqui? E aí foi a minha arte gritando, assim, nas paredes. Eu sou isso aqui, todo mundo é isso aqui. Em Brasília é curioso, porque são poucos lugares que a galera atropela o trampo um do outro. Agora, tem uma cultura muito forte de você não pode atropelar o trampo dos outros, inclusive picho. Não pode, porque é uma forma de expressão também. A não ser que você for pago pra isso, né? Tipo, pô, a loja é minha, eu quero que pinte essa parede aqui. Eu, se tiver um picho ali, vou entrar em contato com essa pessoa e falar, ó, essa é a foto do antes, tô sendo comissionada pra pintar aqui, vou ter que passar por cima, mas te mando um salve. Sempre tem que mandar um salve. De chegar, assinar, né? Você assina, coloca o tainha e embaixo salve fulana ou fulano. Mas eu acho que o mais legal é ver o tempo passando ali, né? Tem o governo, né, atual, passado, que é atual também, do GDF, eles estão apagando muita história de Brasília. De chegar e pintar tudo de cinza, assim, sendo que tem anos aquele grafite. Aí é chato. Mas de você fazer um trampo e ver o tempo passar e chuva e começa a descamar e etc., você fala, caraca, é muito legal ver isso acontecendo, porque olha se acontecer isso com o tempo, o tanto de gente que viu isso aqui, né? E o tanto de vidas que foram mudadas só de ver isso aqui, né? O dia, o momento que mudou, que foi pra melhor. E, inclusive, muitas vezes a gente repinta. Como eu faço arquitetura, e aí eu me encontrei em materiais sustentáveis e assistência técnica para habitação social. E nisso, eu consegui um estágio no Peru, em Lima, que foram 2 estágios, na verdade. Um que foi um estágio de fazer habitações sociais, né, através de ripas e materiais sustentáveis, para lugares de pós-desastre. Era muito legal fazer isso, né? Dar oficina para as pessoas se autocapacitarem para conseguirem trabalhar e fazer a própria casa. E isso também eu fazia murais, né? A gente construía e aí eu chamava as pessoas para pintarem a própria casa. E aí nisso dava ideias, a gente pintava junto. Então foi muito gostoso, né? Fazer tudo isso. Tinha muito disso de se ajudar, né? Então a população, todo mundo se juntava todo o dinheirinho possível e fazia uma almoção pra gente que tava lá trabalhando pra eles. Com eles, né? A gente trabalhava com eles, era muito legal. E aí depois disso teve o estágio em uma universidade que o foco era bambu e construção com terra. Então a gente construía em lugares também pós-desastre. Então, era muito interessante. Aí, nesse rolê, eu rodei o Peru, né, trabalhando com isso, dando capacitação, oficina. E para mim foi muito importante, porque eu estava trabalhando com alguma coisa que eu gostava, né, com a comunidade que estava precisando, e ao mesmo tempo eu estava conhecendo muito a cultura de lá, porque a cultura de lá é uma cultura indígena, né, a cultura inca. E a cultura inca é muito presente, inclusive aqui. A gente não se dá muito conta, mas é muito presente aqui também. Quando eu tava no Peru, eu tava me mantendo com a tatuagem. E aí bateu a pandemia. E com a pandemia eu não conseguia mais trabalhar.
Eu tava entrando em contato com a embaixada, porque eu tinha que sair do Peru e ninguém me respondia. E aí, um dia, 11 horas da noite, me ligaram falando que meu nome estava na lista do próximo avião, que era o último avião dos brasileiros. E eu tinha que ir para estar na embaixada às 6 horas da manhã. E foi um bafafá, né? Eu tendo que fazer a mala, assim, o mais rápido possível. Eu não dormi naquele dia. Foi uma cena de apocalipse, assim, né? Gente pedindo, por favor, leva meu filho, sabe? Tipo, batendo na janela, assim. E foi horrível. A gente chegou, voltou com um avião da FAB. Voltei no 1º de abril. Foi uma chacota. E aí, uma semana depois, eu fiquei com as costas travadas. Foi a somatização de todo esse estresse, tudo isso. E foi nesse momento de muita raiva que eu não podia sair para fazer nada, não podia levantar, só podia ficar deitada, que eu comecei a exercitar a arte digital. Eu trabalho aqui, esse é o meu lugar de trabalho. Eu sempre tô com a minha agenda, que eu também fiz. E eu sempre uso esse padrão de cores aqui, que é o padrão de cores das latas da No, né? Aqui tem os tipos de cap também, que eu especifico em todos os projetos e orçamentos que eu faço. E esse lugar é onde eu cultuo a minha avó. Esse é um livro que eu estou ilustrando, de uma menina chamada Aymara. É da Júlia Fialho, que é um livro infantil que traz muito essa questão da ancestralidade, de como ela se sente perto do avô. Eu me senti muito contemplada. Meu avô faleceu, né? E eu tava muito focada em fazer a celebração das pessoas anciãs, né? Dos meus avós, da minha avó, do meu avô. Agora eu só tenho uma avó viva, né? Os meus outros avós já foram. E eu tinha muito isso de fazer essa cantiga, né? Que não só a cantiga de som, de música, mas de sons mesmo, né? Dessa expressão ser eternizada. Né? Para mim faz muito sentido eu ouvir o que todas essas pessoas me falaram e olhar para trás. Meu avô sempre falava, é importante a gente estudar a história porque a gente não tem que repetir muitas coisas que aconteceram. Então a gente tem que saber o nosso passado. E o meu passado é a minha árvore genealógica, é por onde eu passei, né? Quem fez a história por trás pra gente chegar aqui, né? E não só isso. Tô fazendo, sei lá, passando na UNB. Quem que limpou o chão? Quem que podou aquilo ali? Quem que fez a manutenção de tal local? São essas pessoas que são invisíveis, que tiveram as vozes tiradas, que são as mais importantes, né? Não é a pessoa estrelinha ali. Então, eu acho que não custa nada a gente rever, né, tudo isso, da gente prestar atenção em quem tá por trás, né? Eu aprendi tudo isso com os meus avós, né? Eu tô sentindo muito isso esses dias de luto, né? Então, pra mim faz muito sentido. Estar no grafite é um pouco frustrante também, né? Porque quando você tá no grafite, você quer que todo mundo veja sua arte, né? E muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque sempre tem estrelinhas, né? São essas estrelinhas as que têm o maior número de artes espalhadas, e aí é o que tem maior visibilidade, porque as pessoas veem, né, essas artes espalhadas, e é o que mais recebe demanda. Então as outras pessoas não têm muito espaço para crescer. Eu acho que deveria ter espaço para todo mundo, né? Uma arte não é nunca igual a outra.
a nova geração de grafite, né, que não é dinossauro de 20 anos atrás, são as pessoas de 6, 5 anos pra cá, não tem espaço para criar, para fazer, para, né, ser ouvido, para gritar aos quatro ventos. Não tem espaço para isso. Então, é muito importante que a gente se junte, né? Por isso que a gente fez a CRIO. E o conhecimento tá para ser passado, né? Sempre quando a gente tem oportunidade, a gente monta grupos de estudos e passa o conhecimento para frente. E isso também é muito importante na cultura hip hop. Quando a cultura hip hop foi criada lá no Bronx, lá em Nova York, era justamente isso, a gente se juntar para fazer o rolê acontecer. Não era uma pessoa que fazia o rolê acontecer sozinha, não existia isso. E por que isso está existindo hoje? Sabe? Não faz sentido. Então é frustrante, sim, mas ao mesmo tempo é uma família que se junta, né? Eu acho que na necessidade todo mundo faz o corre acontecer, assim. E aí depois, em 2022, eu entrei em outra CRIO, né? Eu tô nas duas, que é GAT, que é Grafiteiras Artistas Transgressoras. E a gente se complementa muito. Então, sempre quando uma foi selecionado para um edital ou para um festival, chama a outra, né? Então, somos um grupo que a gente está sempre se ajudando ali. O principal contato que eu tive com outras pessoas foi nos multirões, que para mim é o que mais faz sentido, né? Esse mundo do grafite que eu vivo. Quando a gente vai para os multirões, eu sempre vou com uma arte prontinha. E eu percebi que eu nunca pinto essa arte pronta, porque o muro não é meu, né? O muro é de alguém ali. Então, eu vou conversar com a pessoa, a pessoa me chama para tomar um cafezinho, a gente fica tomando um cafezinho, eu ofereço um biscoitinho que eu trouxe, a gente fica, né, naquele lero-lero, não sei o quê, e aí, no final das contas, a pessoa me conta a parte da história dela. Nisso, pronto. O meu pensamento já mudou totalmente em relação ao anterior. Então, eu sempre adapto. E tem algumas vezes que eu já fiz de falar, não vai ser dessa vez que eu vou pintar esse, deixa eu fazer um novo. E aí eu fazia trazendo a história da pessoa para o muro dela, para a minha realidade, né? Eu meio que recebo a história, rumino e devolvo, né? Em forma de arte. A gente vai para as comunidades que precisam daquele afeto, daquele dia de cor, para sair do sofrimento, né? Da gente dar um suporte ali. Vamos lá, passamos o dia inteiro pintando. Então, tem música, tem muitas vezes pessoas que dão suporte para as crianças, tem comida, tem batalha de charme também, que é muito legal. Então, é um dia muito gostoso, né? E na maioria das vezes não tem nenhum patrocínio. Então, a gente não ganha nada de tinta, de dinheiro, de nada. É só a experiência mesmo, gostoso de estar com outras pessoas fazendo o que a gente acredita. Agora, a gente levar nossas próprias tintas, né, sair, se locomover, gera um custo. E como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer um pouco de trabalho comercial, né? A maioria das pessoas que trabalham com grafite não conseguem se sustentar apenas com grafite. Tem que fazer ou telas ou ter um trabalho principal e o grafite ser o secundário, que é o meu caso. Esse copo foi o copo do Coma, de 2019, que eu participei e eu ainda assinava como Tainá Rossi. Aqui, que era a diversidade em si. Então, eu peguei vários rostos, fiz isso no papel, na verdade, eu tive que vetorizar. Então, eu passei para o computador, só vetorizei no Illustrator e aí ele fez. E ficou muito bonito, eu gostei muito. Aqui é uma eco bag que eu fiz. Isso aqui é de um guerreiro, que eu estava estudando muito como é que eles usavam os dentes, né, na composição, e eu fiz colocado desse lado, porque quando você coloca no braço, seu braço fica desse lado aqui, assim. Aí ele aparece todinho. E aí um amigo meu, que é o Oberas, ele falou que pra mim fez muito sentido, gasta o máximo que você puder de tinta, porque tudo volta. E é isso mesmo, quanto mais a gente gasta de tinta, que coloca pra rodar, isso na roda da vida e etc, mais tinta volta. Então, é o que pra mim faz sentido hoje em dia, né? Sair pra pintar em comunidade que realmente precisa. Porque é massa pintar no plano. Mas não tem, tipo, é o que mais traz visibilidade, né? Pintar no plano piloto, mais importante, não sei o quê. Mas também é o mais tombado.
é o que tem mais polícia rondando, né? Então, e pintar em comunidade não tem esse chamariz, né, tão grande, mas é o que faz mais sentido. É o que as pessoas mais se sentem agradecidas. É o que a gente se sente melhor pintando. Então, o trampo comercial normalmente é por aqui. Asa Norte, Asa Sul, Guará, né? Ali, Sudoeste e tal. Agora, do trampo que faz os nossos olhinhos brilharem, assim. Eu tô falando por mim, né? Meus olhinhos brilharem, meu coração ficar muito feliz e etc. É fora do plano.